Graça e paz, amados. Maravilha, estamos nesta tarde de domingo, neste dia 18 de outubro de 2020. Que Deus nos ajude, essa é a nossa oração, para que possamos aprender de Sua palavra e aplicar em nossas vidas o que está nas Escrituras, a fim de podermos honrar, glorificar o nome do Senhor, viver em obediência segundo as instruções da palavra do Senhor. A lição de hoje é a lição 15, sede mutuamente hospitaleiros. Estamos na revista aí, Uns aos Outros. Estamos estudando juntamente com as igrejas da unidade de Mogi das Cruzes e de São Paulo. Os alunos receberam suas revistas e, por isso, se você a tiver na mão, acompanhe aí com a lição. Hoje, então, é na página, na lição 15, né? Estamos na lição 15. Então, segue-se então, possamos estudar a palavra do Senhor. Temos como versículo-chave 1 Pedro 4,9, que diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. De forma que o alvo desta lição é fazer com que cada um de nós possamos praticar a hospitalidade, tanto em nossa casa como também na igreja. E precisamos saber e compreender que a hospitalidade deve ser praticada alegremente, né? E por isso precisamos propor e receber os irmãos em nosso ambiente, né, do dia a dia. Sentir esta necessidade e estar disposto a servir uns aos outros com essa atitude. De forma que precisamos agir e investir nessa prática da hospitalidade e receber as pessoas para fazer o bem a elas, né? Em todos os lugares que de forma social vivemos. Então vamos para o texto básico em 1 Pedro 4, de 7 a 10. Com a irmã Luciane. Graça e paz, irmãos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Percebemos, irmãos, que o texto aqui nos leva a entender que todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade, né? 1 Pedro 4,9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Bem como também temos em Romanos 12,13, a mesma palavra: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Tanto aqui em Romanos, pratiquem, quanto em Pedro, nós vemos ali o verbo sejam, né? Pratiquem. Então, não é uma opção. Percebemos que a palavra do Senhor nos instrui de uma maneira que percebemos que é uma ordem, não é opcional, né? E vamos permear a palavra do Senhor e que percebemos que em todo o compêndio das Sagradas Escrituras vamos encontrar muitos exemplos da hospitalidade, de pessoas servas do Senhor que exerceram a hospitalidade. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, com o que aconteceu com Abraão. Ele recebeu estranhos em sua casa, né? Vamos ver o texto. Então vamos ver aqui o texto com a irmã Marilene. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos estar lendo então Gênesis 18, do 1 ao 10.
O Senhor Deus apareceu a Abraão, do bosque sagrado de Manré. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixe que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pega uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou ao empregado, que os preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás deles, na entrada da barraca, escutando a conversa. Outro exemplo registra-se ali em Gênesis 19:1. Ló ali recebe 2 anjos, né? Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Bem, também como Reuel, né? Reuel recebeu Moisés em sua casa e o sustentou. Êxodo 2:20. Então Reuel disse às filhas: E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Também aconteceu lá com a mulher sunamita, que hospedou o profeta Eliseu por muito tempo. Isso está ali em 2 Reis. Vamos ver o texto aí com a irmã Marilda. Graça e paz, igreja. Vamos fazer a leitura no livro de 2 Reis 4, de 8 a 17. Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse a seu marido: Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Gease, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. E quando ela chegou, Eliseu disse a Gease: Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: Eu tenho de tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: Então, o que posso fazer por ela? Ele disse: Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito,
No ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Agora vamos ver nesse texto aqui. Esse texto ela está na leitura diária ali, de quarta-feira, né? Jesus nos ensina como se comportar como hóspede. Veja esse texto aqui com a irmã Bruna Cristina. Graça e paz, igreja. Vamos ler agora o livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando, como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem sacos de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas suas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Vemos aqui um outro exemplo. Marta e Maria hospedam o próprio Senhor Jesus. A casa era de Marta, né? Então, novamente, percebemos aqui esta atitude de uma mulher piedosa em hospedar ali até mesmo o próprio Senhor Jesus. Em Lucas 10 diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebemos ali que Maria também estava sendo servida como hóspede, né? E a casa era de Marta, hospedou na sua casa. Então percebemos a atitude ali do Senhor Jesus em instruir aquelas mulheres em suas prioridades. O último exemplo, então, pela revista aqui, relata que Lídia, após a sua conversão, ela abriu as portas de sua casa para Paulo e aos seus companheiros. Vamos ver esse texto, então, de Atos 16 com o irmão Pablo. Graça e paz, igreja. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, versículos 11 ao 15. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo:
Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Diante desses exemplos, nós percebemos que nos primeiros tempos da igreja, os cristãos e principalmente os apóstolos, eles viajavam sempre de um lado para outro, pregando o evangelho e levando inclusive ofertas e recursos de uma igreja para outra. E nessas viagens eles eram acolhidos por inúmeras famílias cristãs e eles eram tratados como se fossem pessoas da própria casa, né? Temos uma citação aqui de Laurel. Ele diz que, embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, porque hoje existem hotéis, restaurantes e serviços de assistência social, ainda persiste a necessidade de os irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Missionários, evangelistas e outros irmãos muitas vezes têm de viajar sob condições precárias e ainda existem muitas pessoas, inclusive desabrigadas. Há 2000 anos era da vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros e a sua vontade, creio que continua a mesma até hoje, conforme as Escrituras, né? Então, para isso, nós vamos ver alguns princípios e isso nos ajudará a entender como praticar a hospitalidade. Vejamos lá. Então vamos começar aqui com o significado da hospitalidade, né? A palavra hospitaleiro no grego significa aquele que ama o estranho ou que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Isso é muito importante, né? Sabemos a diferença entre algo que é feito por amor e o que é feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, esse se sente como em sua própria casa e recebe os benefícios do nosso cuidado. O anfitrião que age assim também é abençoado. O escritor aos Hebreus fala de gente hospitaleira que, sem saber, hospedou anjos. Nós temos aqui o texto de Hebreus 13, de 1 a 3. Veja: seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Vemos que, possivelmente, esse texto aqui de referência, ele está se referindo a Abraão ou a Ló, né? Esses textos percebem que eles foram visitados por anjos. Isso nós vimos já vimos nos capítulos de Gênesis 18 e 19. E aqui, amados, preste atenção no contexto do texto, né, que acabamos de ler, de Hebreus. A irmã Masilena vai ler até o verso 6, a partir do verso 1, né, novamente. Vamos lá. Graça e paz, irmãos. Leitura do livro de Hebreus 13, do 1 ao 6. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedarão anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, agora em 1 Timóteo, vemos aqui o apóstolo Paulo nos coloca que a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade do obreiro, de todo cristão, né? Visto que para ser um líder da igreja é preciso estar predisposto a praticá-la. E aí temos uma lista, né? Dentre elas, a hospitalidade.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos ver então o texto, o versículo dentro do seu contexto, lido pela irmã Emily, que dá a leitura diária, né? Vamos ver a partir do versículo 1. Bispos e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Jenny A. Jetz fala da hospitalidade como o ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se nossa casa e até mesmo a nossa igreja fosse uma espécie de hospital, onde cuidamos dos que estão feridos e doentes. É nesse sentido que suprimos as necessidades dos santos. Nós vemos aqui em Romanos 12:13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. O apóstolo Pedro escreve em 4:9, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Vamos então para o segundo princípio aqui que nos ajuda a entender e praticar a hospitalidade. O valor dela, o valor da hospitalidade. A prática da hospitalidade é muito importante e existem circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Às vezes precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam nossa cidade ou igreja e precisamos de acolhida e cuidado. Em outros momentos, existirão pessoas desabrigadas por motivos vários que contarão com a nossa hospitalidade e atenção. Em tempos de perseguição, alguns dos nossos irmãos poderão depender de nossa acolhida. Em algum tempo, surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho a pessoas recém-chegadas à igreja que precisam de comunhão cristã. Gosto de pensar que podemos fazer como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para casa a fim de instruí-lo melhor na doutrina cristã. Veja lá em Atos 18:26, né? Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Paulo fala da mãe de Rufo, que serviu ao Senhor Jesus Cristo, sendo como mãe também para ele, né? Romanos 16:13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. De fato,
Nossas igrejas precisam muito de pais e mães, de pessoas carinhosas, que ajudem os desabrigados a obter cuidados especiais, principalmente quando estão doentes e aflitos emocionalmente ou mesmo fisicamente. Com certeza, as recompensas estarão garantidas aos que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um pequenino. Mateus 10:42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vamos então para o terceiro princípio aqui, regulador, que nos ajuda a entender a praticar a hospitalidade. E um dos princípios muito importantes, que não deve ser ignorado, são os cuidados da hospitalidade. Vale então ressaltar que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução. Há pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos malévolos. Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se às custas dos outros e negando a necessidade do trabalho. Isso você vai ver em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 16. É preciso então que sejamos simples como a pomba, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Esta é a palavra ali escrita em Mateus 10:16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devemos ser hospitaleiros, sim, com certeza, sem, contudo, não abandonar o cuidado e o bom senso. É preciso estar seguro de que aqueles aos quais hospedaremos não causarão mal a nós e a nossa família. Então, precisamos verificar as prioridades, a segurança. Nem sempre acolhemos anjos. Tomemos a decisão, no entanto, de não fechar as portas de nossa casa a quem de fato precisa. Que Deus nos ajude para que possamos verificar com cautela e cuidado quem realmente precisa e quais são as pessoas que estão se aproveitando de nós sem nenhum objetivo ou necessidade. Então, chegamos ao último tópico aqui, ao quarto princípio que nos ajuda a nortear e entender aqui, a praticar a hospitalidade, o desenvolvimento da hospitalidade. Talvez nos sintamos frustrados por não sermos tão hospitaleiros como a Bíblia nos ordena. Não desanimemos, pelo contrário, tomemos algumas decisões que nos ajudarão nesse propósito. Primeiro devemos orar para que Deus nos faça mais hospitaleiros, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisarem. E segundo, tomemos a decisão de ser hospitaleiros, mesmo quando estivermos lutando com nossos recursos. O mandamento é para todos e não somente para os mais abastados. A voluntariedade supera qualquer limitação. Vamos ver aqui com a Gabi, 2 Coríntios, Vamos ver esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 3 ao 5. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus.
Outra decisão que precisamos tomar aqui, que nos ajudarão nesse propósito, a terceira ali ensinemos as crianças a ser hospitaleiras. Se elas observarem o exemplo dos seus pais também nessa questão, nunca se esquecerão dele. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Crianças que aprendem a dividir o espaço, que aprendem a dividir a comida, a roupa, o brinquedo e muitas outras coisas, elas não terão dificuldades para procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas, né? Um outro aspecto aqui, um quarto ponto que nos ajudará a tomar a decisão para sermos hospitaleiros procuremos oportunidade para compartilhar nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros, refeições, estudos bíblicos e oração em nosso lar. E o quinto e último ponto aqui, que nos ajuda a praticar a hospitalidade, diz assim: pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os irmãos e visitantes. Criemos um ambiente agradável na casa de Deus, que a nossa igreja seja acolhedora. A hospitalidade deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Isso está em Efésios 3,15, né? Da qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Concluindo, então, a prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja. Por meio dela, podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor. A nossa hospitalidade ajuda os irmãos a cumprirem suas tarefas, principalmente quando estão viajando a serviço do Senhor. Sendo assim, a igreja é edificada e o Senhor Jesus verdadeiramente honrado. Possamos aplicar isso em nossas vidas. A hospitalidade feita sem murmuração abençoa tanto o que recebe quanto o que pratica a hospitalidade. Então, segue-se então a pergunta: você não quer ser mais abençoado ainda? Seja hospitaleiro. Deus abençoe, na paz de Cristo. Até mais tarde no culto. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.